E os Estados Unidos, gente, aceitaram formalmente realizar consultas com o Brasil na Organização Mundial do Comércio sobre o tarifaço de 37,5% imposto contra as mercadorias brasileiras. A China, por sua vez, pediu para participar das consultas. O país asiático diz que tem interesse substancial no tema e afirma que as investigações adotadas pelos Estados Unidos afetam as suas mercadorias. Quem entra agora com a gente para repercutir sobre esse assunto é o José Pimenta, que é o nosso colunista aqui do CNN Money. José Pimenta, meu querido, bem-vindo sempre por aqui. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. José Pimenta, quando eu vi ontem, né, essa história de que a China está com esse interesse de entrar junto aí nesse processo, primeira coisa que me veio na cabeça, qual que é o interesse da China nesse momento em entrar nesse processo agora? O que a China quer exatamente? Nada de graça, né? A gente sabe muito bem disso. Não tem almoço grátis. No freelance, exatamente, Exato. Débora. Você tem toda a razão. Bom dia novamente. Débora, é importante, acho que, falar para os nossos telespectadores o seguinte, né? Porque várias análises dizendo que a China agora se tornou coautora da ação, está do lado do Brasil e tudo mais e tal. Não é isso, Débora. Não é isso que está acontecendo. A China tem um interesse próprio, obviamente. A China ascendeu a OMC, né, em 2001, e aí teve um processo longo sobre debate sobre economia de mercado e tudo mais, do qual ela participou por conta de regras específicas para a ascensão da China à OMC. E foi justamente nesse período, quando a China ascendeu à OMC, que ela despontou como um dos grandes players do comércio internacional, porque de alguma forma, ao estar na OMC, estaria ali disposta, né, e obrigada a seguir com regras específicas do multilateralismo comercial. Dito isso, a China tem muito interesse no multilateralismo, não só comercial, como em outras arenas também. E é um player fundamental nelas e joga bem, né, em todas elas. Mas partindo para o lado do comércio, o que a China está dizendo aqui é o seguinte: olha, dado que o Brasil fez consulta aos Estados Unidos relativas às tarifas e toda essa mudança da política comercial norte-americana, e que a OMC ainda constitui, em a última instância, né, o último grito, né, que se pode dar, o último pedido de socorro que se pode pedir ainda no comércio internacional, está no campo da OMC, né, eu tenho interesse em me unir a essas consultas, em estar na sala de consultas, né, vamos colocar entre aspas assim, e ver o que está acontecendo. Então, o interesse da China é justamente, dada essa mudança, que a gente fala tanto já de conjuntura comercial, ela tenta, esse tema que é bilateral, ela tenta de alguma forma trazer, assim como o Brasil, tá? Para o mundo multilateral. Então é multilateralizar aquilo que é bilateral, certo? Acho que esse é o principal ponto e é por isso que ela está colocando também o seu interesse na sala para seguir junto ao rito da OMC, que a gente pode falar um pouquinho mais, mas nesse primeiro momento é isso, é o interesse específico da China, comercialmente falando da China, Débora. Mas existe o risco de interesse específico do Brasil ser engolido por essa rivalidade que a gente sabe que existe entre Estados Unidos e China? Porque aí o Brasil ficaria no meio da jogada nessa história, né, José Pimenta? Ficaria, mas nesse caso especificamente, Débora, quando a gente olha para algumas cadeias regionais de valor, algumas cadeias produtivas, você tem toda a razão. Quando a gente vai para o âmbito multilateral, e acho que isso é importante dizer, na história do multilateralismo, por que as nações, não é o caso da China, tá? Mas a China não era a potência há 20, 30 anos atrás que é hoje. Por que as nações procuram o mundo, né, a arena multilateral? Porque de alguma forma elas podem fazer frente juntas, politicamente, economicamente, a regras que não vão favorecê-las tanto assim. E você começa a ter aquela negociação, aquele embate, especificamente dentro da embate sadio, tá? Dentro da arena multilateral, com regras, com normas, com procedimentos decisórios, dentro da arena multilateral. É isso que foi feito lá atrás, em várias configurações, vamos dizer assim, em várias etapas do sistema ONU. É isso que foi feito quando da criação da passagem do GATT para a OMC. Então, quando a China se alia, né, aí acho que a gente pode usar essa palavra, se alia a essa causa, por mais multilateralismo e levar um tema importante que está acontecendo no nível bilateral ou até mesmo unilateral pelos Estados Unidos ao nível multilateral, ela está dizendo, olha, a minha preferência é por jogar nesse campo. Embora a gente saiba que a China coloque muita medida unilateral e bilateral por aí também no comércio internacional, algumas até com roupagens de política industrial, que não é o caso, são políticas protecionistas mesmo.
Mas, dito isso, a preferência está se dando justamente pela arena multilateral. Então, o sentido aqui é fortalecer o multilateralismo e não enfraquecê-lo, Débora. Eu quero aproveitar para falar um pouco mais sobre essa questão do OMC, porque, por exemplo, hoje a gente tem um órgão de apelação da OMC que segue sem nenhuma diretoria, enfim. Pequim provavelmente, aliás, sabe que uma vitória jurídica pode, inclusive, não trazer algum resultado concreto. Isso depois de um protocolo que é imenso ainda, leva um bom tempo até que seja concluído. Qual o objetivo? O objetivo real seria, então, ganhar a disputa ou aumentar um custo diplomático nesse multilateralismo, Zé Pimenta? Débora, acho que tem algumas facetas aqui, alguns pontos para a gente ilustrar. A arena multilateral aqui ela vai ser utilizada para fazer pressão, que você mesmo disse muito bem. Você pode ir cumprindo as etapas, então você sai da etapa de consultas, provavelmente não vai ter ali alguma decisão final, um acordo, né, entre os países. Você automaticamente, depois de alguns dias, 60 dias, até 60 dias no caso, você pode entrar na fase de um painel, né, especificamente. E aí, acho que só um parênteses, tá? Não é que o sistema não esteja funcionando, ele não está funcionando plenamente. Você tem a etapa de consultas acontecendo para vários países, várias questões. Depois você tem os painéis com determinações, com recomendações também. É que quando você chega, quem geralmente perde no painel, apela, vai para a fase de apelação. Né? E nessa fase de apelação que você não tem os juízes designados, os Estados Unidos sempre travando esse processo, no final das contas, que você não tem. Então, esse enforcement maior. Mas sim, é instrumento de pressão. Junto a isso, você tem já dentro do próprio Estados Unidos, né, empresas entrando com ações contra a investigação da seção 301 de trabalho forçado. Você tem, provavelmente, né, e a gente apurou muito isso lá, essa possível, o flip, a mudança da Câmara indo para os democratas, né, ao contrário do que está hoje, em novembro, que deve pressionar ainda mais a política comercial, não só comercial, mas também comercial do Trump. Então, o que está acontecendo agora, em termos de leitura, né, da arena internacional comercial, é que como os Estados Unidos são esse grande eixo, está mudando todo o jogo, mecanismos de pressão justamente para tentar fazer com que isso arrefeça. Na minha opinião, não vai acontecer, mas não deixa de ser um mecanismo de pressão, Débora. E o que Pequim pode esperar do Brasil mais adiante, voltando àquele início, como eu falei para você, a gente sabe que não existe almoço grátis nessa história. Do Brasil especificamente, o que Pequim pode esperar? Talvez mais respaldo político, talvez mais abertura aí de investimentos chineses, enfim, o que você acredita que Pequim pode esperar do Brasil nessa história? Isso já está até acontecendo, né, Débora? A gente sabe que a China hoje é um dos grandes investidores em vários setores, sobretudo de energia aqui no Brasil, infraestrutura também, tem crescido sua participação. É o maior parceiro comercial do Brasil, 30% de tudo que o Brasil exporta hoje vai para a China, e a China tem também uma dependência ainda muito importante de algumas commodities agrícolas relativas, né, originárias do Brasil. Existe um diálogo de alto nível, já em nível bilateral também, com reuniões anuais, a COSBAN, que faz com que haja um alinhamento também bilateral em diversos setores da economia, não só na arena comercial. Então, a China ela já está muito bem paramentada, vamos dizer aqui, em relação ao alinhamento político. Se isso vai se traduzir em mais ações, acredito que não no curto prazo. Acho que agora é muito mais um contato bilateral, obviamente que essas consultas elas ocorrem num nível específico, dentro da OMC, dentro de um campo de jogo específico, né? Os Estados Unidos aceitaram falar com o Brasil, então assim, é preciso isolar um pouco o que está acontecendo na OMC, porque é uma instância específica de negociação, do macro sistema comercial global, do macro sistema que a gente entende, né, como cadeias de valor em diversos setores também, que intercalam, interrelacionam Brasil, Estados Unidos e China, Débora. Isso. Zé Pimenta, nosso colunista aqui no CNN Money. Meu querido, muito obrigada, excelentes análises, boa semana para você, até uma próxima. Boa semana para nós, Débora, um grande Até abraço. Mais.